Fala meus caros, bom dia, Lucas aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre Docker, como vocês viram aí no título. Então por que eu quero fazer esse vídeo, tá? Eu tenho aí, né, como planos aí pro canal a gente ter sempre conteúdos assim, o mais próximo ali, com abordagens o mais próxima do que a gente de fato aí tem no dia a dia, né? Então projetos reais que a gente encontra aí no dia a dia. Eu vou tentar trazer ao máximo ali conteúdos e abordagens mostrando que de fato a gente precisa ali entender e aprender para trabalhar em projetos reais, tá? E aí um ponto que hoje aí a gente, desenvolvedor, não tem como fugir é todo esse universo aí de cloud, tá? E aí eu acho que o primeiro passo para a gente entender tudo isso e tá mais a par, né, de como é que as coisas funcionam hoje nesse quesito aí, é a gente entender um pouco sobre o Docker, tá? Então acho que o Docker é o primeiro passo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um apanhado histórico de como é que eram implantações de aplicações no passado e como é que são feitas hoje aí com Docker e containers, tá? Então bora lá. Vamos começar aqui então, rapidinho, só para vocês entenderem, que eu acho que é legal a gente entender o porquê as coisas são assim hoje. Para entender o porquê das coisas são assim hoje, acho que é legal a gente entender como é que elas eram anteriormente, tá? Então, ó, antigamente, tá? Pra gente fazer o que? A implantação aí de aplicações, a gente tinha o que? Os famosos servidores dedicados, que a gente chama, tá? E o que acontece? Esses caras aqui, servidores dedicados, eles eram máquinas assim, extremamente grandes, pesadas. E aí o que acontecia? Ele era um sistema que era muito caro, tá? A gente tinha aí um tempo grande de implantação, então demora para implantação, tá? Vou até dar um zoom aqui. Demora para implantação e também a gente não conseguia ter o que? Uma otimização dessas máquinas, desses servidores. Porque geralmente as aplicações ali, a gente não conseguia aí ter muito controle de quanto que a gente ia precisar aqui de recursos dessa máquina para otimizar ao máximo aí o uso dela, a redução de custo e tal. Então elas também faziam o que? Tá? Elas sempre funcionavam abaixo da capacidade. Ou seja, a gente tinha muito recurso e não conseguia utilizar ele de forma otimizada, tá? Então, antigamente a gente tinha isso, tá? E aí depois o que aconteceu? Depois a gente teve aí o surgimento, tá? Do que? Das máquinas virtuais, tá? E aí a gente teve o que? O surgimento das máquinas virtuais. E aí basicamente como é que funcionava isso, tá? Então, ó, máquinas virtuais. Eu vou até fazer um quadrado aqui também, ó. Depois a gente vai mexer nele. Então aqui, ó, máquinas virtuais, tá? Vou colocar aqui VMs pra gente abreviar, tá? E aí o que acontecia? Como é que era? A máquina virtual basicamente tinha o quê? A gente tinha uma máquina física, tá? A gente tinha uma máquina física aqui, então vou colocar aqui, ó. Uma máquina física, vou até diminuir aqui a letra. A gente tinha uma máquina física, tá? E aí essa máquina física, ela era o quê? Ela era dividida em máquinas menores que eram as VMs, tá? Então como é que a gente tinha? A gente tinha aqui várias máquinas virtuais que a gente podia o que? Alocar aqui dentro, tá? Então vou colocar aqui só 3, por exemplo. Então uma máquina física a gente conseguia, por exemplo, ter 3 máquinas virtuais, tá? E aí como é que era, tá? Então eu tenho aqui uma máquina virtual, tá? Vou colocar aqui, ó, VM, Virtual Machine. E aí eu conseguia fazer isso. E aí eu conseguia ter várias máquinas virtuais aqui dentro, tá? De uma única máquina física. E aí cada máquina virtual, tá? Deixa eu arrastar para cá. Opa. E aí cada máquina virtual, o que a gente tinha, tá? A gente tinha dentro de cada máquina virtual um sistema operacional, tá? Então vamos colocar aqui um sistema operacional. Isso aqui é um sistema operacional, tá? Sistema operacional. Beleza. E aí eu tinha isso. Então cada máquina virtual ali, ela vai ter o que? Um sistema operacional. E aí cada sistema operacional vai ter o que? Vai ter a sua memória, vai ter o seu HD, vai ter aí o processador e por aí vai. Todos os recursos aí que a máquina precisa, tá? Então, deixa eu só duplicar aqui
para vocês terem a visão. Ou seja, a cada máquina virtual a gente tinha o quê? Essa alocação aqui de recurso, sistema operacional e recurso. E aí em cada máquina virtual o que a gente fazia? A gente vinha aqui, tá? E instalava aqui uma aplicação. Então aí cada máquina virtual, ó, podia ter aqui um app, tá? Então tinha um app aqui nessa máquina, um app nessa e um app nessa, tá? Então, mais ou menos isso, tá? E aí beleza, a gente tinha essa situação aqui, tá? E aí, qual que era a maior questão aqui, tá? A gente não consegue ainda, o quê? Colocar múltiplos apps aqui acessando essa mesma estrutura de máquina aqui, tá? Então, assim, por que a gente não consegue instalar aí várias aplicações dentro de cada uma dessas máquinas aqui, tá? Porque basicamente aí, os sistemas operacionais que a gente tem aí hoje, né, o Linux, o Windows também, a gente não tem aí uma capacidade muito boa de conseguir instalar múltiplas aplicações sem que elas o quê? Se sobreponham e a gente tem aí conflitos na hora aí de acessar o quê? Na hora de acessar, por exemplo, sistemas de arquivo, esse tipo de coisa, tá? E aí, basicamente, o que acontece, tá? A gente tem essa dificuldade aí e é um problema, tá? Mas a gente já tem aqui o quê? Uma solução que ela já é uma solução muito melhor do que a gente tinha antes com relação aí aos servidores dedicados, tá? Show! Beleza. E aí, com a chegada aí dos containers, o que a gente tem, tá? Hoje, basicamente, a gente consegue, em vez de instalar aqui os nossos apps dentro de uma máquina virtual, a gente consegue instalar eles dentro de um container, tá? Então, ó, como é que é hoje, tá? Então, ó, vamos avançar aqui no tempo. Eu vou fazer o quê? Eu vou avançar aqui para baixo para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Hoje, a gente tem o quê? Os containers. E aí, como é que funcionam os containers? E aí, já a gente vai entender aqui o papel do Docker nesse processo, tá? Aí, os containers, deixa eu abrir aqui o texto. Então, aqui, ó. Containers, eu acho que é assim que escreve. Containers, tá? Com os containers, a gente consegue o quê? A gente consegue com uma única máquina física, tá? Ou seja, com um único kernel, com um único sistema operacional, a gente consegue ter aí vários containers, ou seja, uma mini máquina virtual. Só que o container ele não tem nada a ver com a máquina virtual, tá? E a gente vai entender o porquê agora. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, deixa eu deixar uns skins aqui só pra gente representar que isso aqui é uma máquina, só pra... Beleza. Aí a gente tem o quê? Eu vou dizer aqui agora embaixo uma máquina. E a gente vai entender como é que é aí a estrutura dos containers e por que eles são tão bons aí pra gente hoje em dia. Então aqui, ó, eu tenho uma máquina física também, igual aquela. Então aqui, ó, uma VM. Não é VM não, né? Uma máquina física, tá? Tem uma máquina física aqui, tá? Beleza. E aí eu vou fazer aqui só pra gente entender que isso aqui é uma máquina física. Vou desenhar aqui uns... Tá aqui minha máquina física, tá? E aí essa máquina física, o que ela vai ter? Ela vai ter aí um sistema operacional, tá? Um sistema operacional. Eu tô mantendo as cores aqui pra gente entender melhor. Então aqui é o sistema operacional, tá? Sistema operacional. E eu consigo o quê? Eu consigo colocar aqui dentro, tá? Vários containers. Ou seja, cada container ele vai conseguir o quê? Utilizar, a gente vai ter vários containers utilizando de um único kernel, de um único sistema operacional, de uma única máquina física, tá? E aí, isso aqui, cara, é extremamente poderoso, porque a gente consegue aqui ter basicamente menor consumo, tá? Ou seja, a gente consegue aqui para uma única máquina a gente consegue ter vários containers com várias aplicações ali rodando dentro desses containers, utilizando dos mesmos recursos de uma máquina, tá? Então a gente consegue o quê? Otimizar o que lá atrás, ó, era muito custoso, a gente tinha muita capacidade para pouco uso, tá? Aqui a gente consegue ter um melhor aproveitamento disso,
tá? E aí, ó, vamos fazer o quê? Vamos desenhar um container aqui pra gente entender. Então, essa caixinha aqui, ó, eu vou desenhar ela em azul também. Essa caixinha aqui, ó, ela representa o container, tá? E aí, que container vai ter aqui dentro? Um container, ele vai ter, basicamente aqui, tá? Uma aplicação dentro. Então, pode ser aqui um banco de dados MongoDB rodando, pode ser aí um projeto Spring Boot, um projeto Node.js, seja lá que for, Angular, React. Então ele vai ter um app aqui dentro, tá? Ele vai ter um app aqui dentro, tá? E aí ele vai ter aqui separado o seu próprio sistema de arquivos, tá? Que é ali basicamente todas as configurações ali e recursos que esse aplicativo precisa vão estar aqui dentro do container, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sistema, acho que não, vou colocar o S de user space, basicamente, vamos chamar de user space aqui, que acho que é o termo mais legal. E aí eu vou colocar ele de outra cor aqui também, vou fazer assim, opa, eu tenho que selecionar aqui, né? Beleza. Vou colocar aqui, ó, de baixo. Vou colocar aqui dentro o user space, tá? Dessa forma. E aí isso aqui é um container, tá? Então vamos deixar bonitinho aqui. Deixa eu aumentar isso aqui pra gente visualizar. E aí isso aqui, cara, ele é um container. Então vamos colocar aqui, ó, container. E aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar isso aqui dentro. Isso aqui é um container. E aí, ó, vamos replicar esse container aqui, ó. Vamos juntar tudo isso aqui e vamos ter aqui, ó, várias aplicações, tá? E aí cada aplicação aqui pode ser ali um app qualquer, igual eu comentei, um app Angular, um app React, um app Node.js e por aí vai, tá vendo? E aí qual que é a facilidade aqui, tá? A gente consegue ter agora aí numa única máquina física, que aí a máquina física ela vai ter ali, né, o seu processador, a sua memória, o seu HD, tá? Então essa máquina física aqui, ó, ela vai ter o seu HD, vai ter a memória e vai ter aqui o CPU, né, processador aqui, tá vendo? E aí todos esses recursos aqui, tá? Dentro de um único sistema operacional aqui, a gente vai conseguir fazer o quê? Distribuir isso, ó, e utilizar para todos os containers aqui, tá? E aí a gente consegue ter esse melhor aproveitamento de recursos, tá? Então a gente vai ter menor consumo, a gente vai ter maior portabilidade, porque a gente vai conseguir dentro de cada container encapsular o que? Todas as dependências da aplicação, que era uma questão difícil aqui na máquina virtual, porque na máquina virtual a gente não tinha esse poder aí, essa simplicidade de conseguir, por exemplo, ter ali vários apps e cada app, por exemplo, utilizar aí uma versão diferente de um pacote. A gente ia ter problemas com isso. Aqui dentro não, porque a gente faz o quê? A gente encapsula tudo, tá? Dentro do container. Então o container, basicamente o que ele é? Ele é ali um encapsulamento de toda a nossa aplicação, tá? Entre aspas, beleza? A gente vai entender melhor ali no próximo etapa aqui que a gente vai explicar outras coisas aqui, tá? Então ele vai ter essa vantagem de ser portátil também, tá? Então a gente pode executar o container em qualquer sistema operacional, porque ele fez o que? Ele encapsulou e juntou ali pra gente tudo o que o nosso projeto ele precisa rodar, tá? Show! Então, antes de ir pro próximo passo, resumindo, tá? Máquina virtual. Cada máquina virtual ela vai ter ali o seu próprio que? Sistema operacional, tá? E é um sistema operacional completo, então com kernel específico. Então o kernel aqui vai ter um para cada máquina aqui, tá? Então vai ter um kernel específico e o container não, tá? Ele já vai usar o que? Um kernel existente e em uma única máquina compartilhada, tá? E aí ele vai ser o que? Muito, muito mais leve, tá? E aí, pessoal, vamos entender agora o processo de pegar uma aplicação qualquer, containerizar ela ali, configurar todas as dependências ali para montar um container e conseguir subir isso, tá? E como é que a gente faz isso? Então, ó, vamos pegar aqui, a gente fala muito de Angular no canal, vamos pegar aqui, falar de um projeto Angular, tá? Então imagina, a gente está com o nosso projeto Angular aqui, tá? Opa, vamos supor, tem um projeto Angular aqui, tá?
esse projeto Angular, eu estou desenvolvendo ele, tá? E aí quando você está desenvolvendo, tá? O projeto Angular, quando você roda o comando ngserve ali, ou se for um projeto React ali, você vai dar o npm start ou react start, next, né, que é o run dev. Quando você digita esse comando ali no seu Node, tá? O que acontece? O Angular, o React, e isso aí vai ser para a maioria dos frameworks, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um servidor, no nosso caso aqui um servidor Node, e esse servidor Node ele vai fazer o quê? Ele vai executar ali os nossos arquivos e a gente vai conseguir ver o quê? O projeto funcionando, tá? Isso aqui em localhost, tá? Então, localhost. E aí, ter o nosso projeto aqui executando, tá? Dentro de um servidor Node, tá? Então, servidor Node. Então, eu vou ter um servidor Node que vai fazer o quê? Que vai servir aqui e vai conseguir rodar o nosso projeto, tá? Mas aí, para fazer o deploy, tá? Então, para fazer o deploy aqui, a gente vai ter que ter lá, em algum momento, aqui, um www.meuapp.com.br, tá? Então, para alguma pessoa aqui conseguir acessar essa aplicação depois de um deploy, tá? A gente vai precisar o quê? Hospedar esse cara numa máquina remota, tá? Máquina entre aspas. Não é máquina virtual, não é um container. Vamos entender uma máquina aí. Porque aqui, ó, eu já tenho todo o recurso de uma máquina. Porque eu tô aqui na minha máquina, né, no meu computador. E meu computador ele tem, né, o HD, processador, memória, tem tudo. E aí, os recursos da minha máquina, junto com o servidor Node que o Angular rodou para mim, eu consigo executar aqui meu projeto Angular, meu projeto React e por aí vai, tá? Porém, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que hospedar isso numa máquina remota, tá? Então, eu vou colocar aqui uma máquina remota. Uma máquina remota, tá? Para disponibilizar esse projeto. Então, para esse projeto ser disponibilizado aí numa máquina remota, não é tão simples, tá? Por quê? Para o projeto rodar, igual eu comentei, o que ele vai precisar? Ele vai precisar aqui das dependências do Angular, tá? Ele vai precisar aí dos recursos de máquina, então HD, memória, processador. Ele vai precisar do que também? Ele vai precisar aí de recursos da linguagem, então compilador, tá? E por aí vai. Então são vários recursos que o meu projeto ele precisa ali para rodar, tá? E aí, com as máquinas virtuais, a gente tinha esse problema aí, que era a questão de padronização, tá? Porque que acontece? Se eu não padronizar aqui as dependências, versões dos pacotes aqui, eu posso ter problemas quando isso aqui subir numa máquina. Então vamos supor que essa máquina aqui, ela instale aí e tenha outras dependências, outros recursos diferentes do que a gente utilizou quando desenvolveu. Eu vou ter problemas, tá? Então, é esse problema que o Docker resolve, tá? Ele vai permitir que a gente realize o quê? A padronização, tá? Disso tudo. Então a gente vai ter uma solução aí que é o Docker, ele vai fazer o quê, tá? Ele vai envelopar todos os recursos aí necessários para o nosso app executar, tá? E aí os mesmos recursos que a gente vai utilizar localmente, ele vai ser o quê? Ele vai ser levado para essa máquina remota. Então, ó, esse nosso projeto aqui, tá? O que ele precisa? Ele precisa de vários recursos. Então vamos colocar aqui, ó, desse jeito, ó. Deixa eu fazer até diferente aqui, ó. Ó, ele vai precisar do quê, tá? De recursos. E aí recursos, entenda por tudo, tá? Então, os pacotes, as versões, tudo o que o projeto precisa. E aí o que o Docker vai fazer, tá? Ele vai permitir aí que a gente faça o quê, né? A gente envelope esses recursos, igual eu envelopei aqui nesse quadrinho azul, tá? Que ele permite que a gente vai envelopar aí todos os recursos para executar isso localmente e também remotamente, tá? Então ele vai ser o quê? Ele vai ser levado para a máquina remota, tá? Então todos os recursos aqui, eles vão ser o quê? Levados aqui para máquina remota, tá? E o Docker ele vai permitir a gente fazer isso, tá? Então ele vai criar ali um ambiente de envelopamento de todos os recursos e dependências que o projeto precisa. E esse pacote envelopado, o que ele é? Ele é o container, tá?
Então isso aí que é um container. Então todas as instruções aí para criar, executar um container, elas vão ficar aqui dentro, tá? E aí a gente vai ter aqui o conceito de imagem, tá? Então imagem Docker. A imagem Docker basicamente é o quê? É uma série de instruções e informações referente a todos os recursos que a minha aplicação precisa para executar, tá? Então o container ele é uma instância executável de uma imagem Docker, tá? E aí, como é que vai ser, tá? Então resumindo isso que eu falei agora. Então eu vou ter aqui o meu container, tá? Aqui dentro, ou seja, quando o recurso ele for levado aqui para dentro, eu vou ter o quê? Eu vou até copiar isso aqui, ó. Então quando o meu recurso for levado lá para dentro dessa máquina remota, eu vou ter aqui um container, tá? E aí para criar e montar esse container, a gente vai ter o quê? Uma imagem Docker. E essa imagem Docker, a gente vai ter as instruções para montar ela dentro do arquivo Dockerfile. Tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, o arquivo Dockerfile. E aí, com o Dockerfile, eu vou ter aí as instruções para construir uma imagem. E aí, com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter a possibilidade aí de, junto ao Docker, pegar essas informações que estão na imagem e construir um container. Ou seja, eu empacotei, envelopei todos os recursos da minha aplicação. E aí, com isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo agora vir, ó, numa máquina aqui, ó, que já exista. Então eu posso pegar, por exemplo, uma máquina que está lá da AWS. Comprei uma máquina da AWS lá, ela está lá. Eu já tenho, por exemplo, aqui um projeto, sei lá, MySQL, um projeto Nest.js aqui. Ah, eu quero subir um projeto Angular agora. Eu envelopo tudo com a ajuda aí do Docker, com a ajuda aí do Dockerfile. Eu envelopo tudo e agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo arrastar essa aplicação para dentro de uma máquina remota aqui, onde eu já tenho todos os recursos. Ou seja, esse meu container ele vai aproveitar os recursos já existentes de uma máquina e conseguir executar esse projeto lá dentro, tá? Então a gente pode pensar que, a gente pode ver aí que a gente vai ter toda essa facilitação aí com o Docker, tá? Então galera, era mais ou menos isso aí que eu queria trazer para vocês entenderem. Não é uma explicação assim fácil que você vai ler e vai entender. Tem pouquíssimos conteúdos sobre isso. Então eu sofri aí para entender um tempo atrás, né, essas questões. E eu acho que é um vídeo legal, um tópico legal para a gente conversar, tá? Então, em resumo, hoje aí, por mais que você não trabalhe com DevOps aí, não trabalhe com infra, eu acho que é extremamente importante você conhecer esses conceitos, tá? Então, o que é o Docker, o que é o container e como é que tudo isso funciona, igual eu expliquei aqui, tá? Eu acho que é extremamente importante porque hoje eu acho que o futuro é isso, né? Então, desde aí da popularização da cloud, né, a gente tem isso. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Me ajude aí compartilhando o vídeo. Quem ficou com alguma dúvida aí, escreva aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha para me ajudar e até a próxima.